Graça e paz, vencendo a floresta tenebrosa. Na verdade, é um estudo muito sério e importante. Preparamos esse estudo para o tempo em que estamos vivendo. Semana passada, em grande estilo, estivemos ali no monte. Foi feito um vídeo, você assistiu o vídeo. Tivemos muitos compartilhamentos, glória a Deus por isso. Mas ali o conteúdo falava do capítulo 1 de Josué, no verso 11, a orientação que ele deu. É importante para nós, que também podemos assim aplicar isso em nossa vida nesse momento. A orientação foi a seguinte: providenciem comida adequada, apropriada a esse momento. E qual era o momento? Eles iriam cruzar o Jordão, estar em lugar novo, enfrentar povos diversos, cidades fortificadas, gigantes, né? Então eles tinham que estar alimentados de forma adequada. Percebe o paralelo que isso tem com o momento em que nós estamos? Então é necessário também que a gente esteja se alimentando adequadamente. Por que então foi preparado esse material, que é um material de encorajamento para a igreja? Para que lição a lição nós estejamos então aprendendo coisas que podem ser importantes para o momento em que estamos. Hoje nós vamos ver então a lição número 1, que é o que eu sei e o que eu sou. Cada lição vai tratando então de um assunto que é vital para esse momento que estamos, esse momento de incertezas, de crises. Então fique ligado, participe conosco. A lição que vai vir a seguir, nós temos ela na forma presencial, as pessoas estarão aprendendo na igreja acerca desse conteúdo. Você pode prestar atenção naquilo que vem a seguir pela internet mesmo. Vamos transmitir agora uma lição que será dada em vídeo. Ao final dessa lição, eu recomendo que você então responda perguntas, faça comentários também, porque por trás disso tem uma surpresa para o final de ano, quase que uma gincana virtual que estamos preparando, e as participações pela internet vão computar pontos, né? Mas também eu peço que, caso você veja necessidade, a apostila está aqui, né? E nossa ideia é incentivar para que retomemos aquele hábito de realizar cultos domésticos. E um material então já tem ali as lições apropriadas para essa finalidade. Solicite essa apostila ou pelo WhatsApp ou meios que a gente pode arrumar de disponibilizar pelo próprio Facebook. Agora, caso você esteja na cidade, esteja próximo da gente, basta pedir que nós vamos imprimir para que você tenha essa apostila em casa e possa aplicar junto aos seus filhos. Então fique ligado na lição de hoje. Nós temos hoje a lição o que eu sei e o que eu sou, tá? Deus te abençoe, participe e até daqui a pouco. Um abraço. Providencialmente, numa certa manhã, estávamos na igreja e o pastor Nezinho trouxe uma palavra muito oportuna que decidimos encaixar dentro do nosso roteiro nas 12 lições que nós vamos estudar do Vencendo a Floresta Tenebrosa. Ele nos fez lembrar que o sabor de vitória do inimigo sempre durou muito pouco. No Éden, ele levou o primeiro casal à queda e com isso comprometeu também a saúde de toda a criação. Está registrado desde o primeiro capítulo como foi o processo, mas no capítulo 3, verso 15, foi feita à mulher ali uma promessa de que da sua semente viria o libertador. E na verdade isso também foi como que um golpe no inimigo, porque na verdade sempre houve essa expectativa de que a soberania de Deus traria uma solução a esse estado de queda. De fato, os séculos foram passando e sempre houve essas investidas do inimigo, consequentemente também Deus sempre trazendo providência para que a vitória momentânea do inimigo durasse pouco. No livro de 2 Reis, capítulo 11, Atália, uma mulher maligna, tentou liquidar com a linhagem real em Judá, mas Joás foi preservado, viveu e depois volta ao trono. Nos dias de Herodes, este foi ao encalço de Jesus e também da família de Jesus. Mas, por fim, havendo a fuga deles para o Egito, o infanticídio foi o caminho. Ele tentou destruir, então,
o Messias, fazendo com que as crianças de pequena idade também perecessem. Depois veio a vitória completa que nós sabemos na cruz, completa, total. Mas certamente na iminência da morte de Cristo, o inimigo estava ali saboreando a sua suposta vitória, mas nós sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, trazendo a vitória completa ao nosso coração. Enfim, o inimigo, ele sempre pensou lograr algum êxito e se levanta, ele tenta, ele pensa prevalecer, mas Deus sempre mostra a sua soberania, de modo que não há o que temer nesse momento, exatamente no tempo em que estamos vivendo. Nós precisamos nos lembrar disso tudo, para entender que o plano segue, tudo continua, e nós precisamos estar ainda mais cheios de coragem e de ânimo para prevalecermos no momento em que estamos vivendo. A primeira lição que nós vamos estudar dentro dos módulos do projeto Vencendo a Floresta Tenebrosa se encontra registrado no livro de Josué, capítulo 1, de verso 1 a verso 9. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo darei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita, a fim de que lhe seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. O nome desse capítulo é O que eu sei e o que eu sou. É o capítulo 1 do Vencendo a Floresta Tenebrosa. Toda vez que você faz uma viagem, é muito importante fazer a checagem. Nós subimos a esse monte, precisamos de uma lista de coisas para poder trazer até aqui ao alto da montanha. E assim também viagens longas ou viagens menores exigem que se faça um checklist ou uma verificação, porque nós não podemos fazer uma viagem sem estar devidamente preparados. E nessa lista você vai calcular ali quais provisões, qual é o trajeto, que coisas nós vamos levar, o que vai acontecer nessa viagem, o que nós vamos ter que providenciar e demais coisas que são necessárias para que a viagem tenha sucesso. Comparando com essa providência que é necessária, nós também numa jornada como estamos na vida cristã, muitas vezes é necessário que se faça então o nosso checklist, porque a jornada que nós vamos empreender vai exigir realmente um levantamento que é necessário. E qual levantamento é necessário quando se pensa em enfrentar um tempo difícil, um tempo de lutas e guerras e desafios? As promessas do Senhor. Do mesmo jeito que nós vimos aqui, Josué então ser lembrado de como a história da libertação se iniciou lá no começo, quando estavam no Egito. Tudo aquilo que foi prometido a Moisés, tudo aquilo que eles passaram. Então Deus fez com que Moisés repassasse tudo isso para Josué. E Josué também, da parte de Deus, foi lembrado de que ele já vinha
de uma sequência de vitórias. Isso porque, uma vez que eles cruzaram o Mar Vermelho, o que seria o Jordão diante deles? Deus estaria com eles. Então, muitas vezes é necessário que a gente também lance mão de tudo aquilo que nós sabemos que Deus fez, tudo aquilo que Deus falou, porque isso nos impulsiona a irmos cada vez mais longe. Essa lição termina quando nós temos no livro de Pedro um tipo de checklist também, uma verificação da nossa história. No capítulo 1 de 1 Pedro, do verso 2, do verso 3 em diante, diz assim: Bendito seja a Deus e nosso Pai, Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarrecível, reservado no céu para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último dia, do qual exultais, ainda que agora por um pouco tempo, sendo necessário que sejam contristados por algumas provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor e glória, honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com alegria inefável e cheia de glória. Alcançado o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram, indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós é destinada. E esse texto de Pedro nos faz lembrar que as gerações de hoje, elas estão muito adiante daquelas outras que viram promessas se cumprindo, mas nós cada vez mais próximos da nossa verdadeira herança que está nas mãos de Jesus Cristo e também tendo o conhecimento mais detalhado acerca do Messias. Portanto, nós lançando mão da história, lançando mão de tudo aquilo que sabemos da história bíblica e depois do cumprimento das profecias, nós também temos o conhecimento do Filho, o conhecimento do próprio Messias e tudo o que ele fez. Ou seja, o que eu sei e o que eu sou importa muito para que a gente com coragem esteja seguindo adiante na nossa marcha, tomando posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Sendo assim, ao final dessa lição e ao final de todas as lições, é muito importante que você observe que vai aparecer uma tela onde 4 perguntas são feitas. Comente, né? Ao final de cada lição, faça o comentário de cada uma dessas lições, porque isso tudo no final do ano nós vamos fazer como se fosse uma comemoração ou uma gincana. Então participe, e outras pessoas estão participando também na aula na forma presencial, mas você que assiste essa lição, é importante que você participe também.